Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bom ou não? Tudo na paz? No vídeo de hoje vamos ver as principais notícias, o que rolou no mercado nessa última semana e o que esperar dessa que se inicia. Vamos ver outras coisas também, vamos ver algumas ações e fundos imobiliários interessantes para 2024. Na minha opinião, eu vou te falar aqui 3 ações de dividendos, 3 ações para ganho de capital, crescimento e 3 fundos imobiliários que eu acho interessante para 2024. Na verdade, para o longo prazo. Não é, estou falando aqui o que eu acho interessante você comprar em 2024 e vender e ganhar dinheiro, não. Na verdade, são bons ativos que eu acho interessante para o longo prazo e que eu vejo como boas opções nesse começo de ano de 2024, beleza? Só que antes disso, né, não esquece, quem já é de casa, deixa o like aqui para fortalecer a nossa parceria. Quem ainda não conhecia, está caindo aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Esse é o Valor em Ação. Se você gostar do conteúdo, sinta-se convidado a se inscrever. A primeira notícia que a gente vai comentar é a respeito do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter chamado o Vladimir Putin de maluco FDP na última quarta-feira, durante um evento de arrecadação de fundos. Pô, eu achei meio estranho isso daí, né? Como resposta. Já que eles não poderiam deixar passar, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, disse que as declarações grosseiras do Biden não ofenderiam de forma alguma o Putin, mas que a fala por si só já era uma enorme vergonha. Eu vou abrir aspas aqui para citar diretamente o que o porta-voz falou. Abre aspas, Biden está demonstrando um comportamento no estilo de um cowboy de Hollywood para atender aos interesses políticos internos. O Vladimir Putin também respondeu e ainda foi mais irônico do que o porta-voz, dizendo que o governo russo acha que para a Rússia o melhor seja que o Biden seja mesmo o próximo presidente dos Estados Unidos e não o Donald Trump. E eu vi aqui um negócio meio estranho, né? Uma declaração que não combina muito com o que a gente esperaria do Biden. Você olha para o Biden, vê o Biden hoje, você não imagina ele falando desse jeito, sendo tão agressivo. E esse tipo de resposta educadinha, politicamente correta e tal, também não parece que combina muito com a Rússia, mas foi isso que aconteceu. É claro que ele não vai explicar essa frase, mas para bom entendedor, meia palavra basta. No que eles disseram ali, que preferem que o Biden seja o próximo presidente ao Donald Trump. Então, isso aí vocês já sabem por quê, o que ele quis dizer. Agora falando da manifestação dos amigos do Bolsonaro que aconteceu ontem à tarde na Avenida Paulista, parece que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, teria chamado o Bolsonaro para se hospedar no Palácio dos Bandeirantes. Meu parça fica na minha casa, a sede do governo, até aqui nada demais. Juntos ali, Bolsonaro e Tarcísio, que foi ministro da Infraestrutura durante o governo passado do Bolsonaro, participaram da manifestação com outros aliados, de acordo com alguns veículos de mídia, os poucos que publicaram algo sobre isso. Compareceram ao evento cerca de 700 mil apoiadores do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. O evento não teve um objetivo muito claro, na minha visão, mas é uma manifestação legítima, como qualquer outra que fosse, de qualquer grupo político, desde que respeite a democracia, na minha opinião. E precisamos falar que o nosso ministro da Fazenda também, Fernando Haddad, juntamente com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vão representar o Brasil numa reunião com os líderes de finanças do G20. Nessa reunião, o que vai acontecer? Por que eles vão se reunir, né? Vai acontecer em São Paulo, nos dias 28 e 29 de fevereiro. Ministros de finanças e chefes de bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, mais a União Africana e a União Europeia, irão discutir alguns dos pontos ali, os principais pontos para o futuro da economia global. Os primeiros debates serão sobre o papel das políticas públicas no combate à desigualdade e também a gente vai ver debates sobre as perspectivas globais em relação aos aspectos macroeconômicos, como emprego, inflação, crescimento, estabilidade. Isso aí é o básico, né? Basicamente, eles vão debater também formas de lidar com a dívida global, que vem disparando, ao mesmo tempo que também precisa haver financiamento para um desenvolvimento mais sustentável, redução de desigualdade, além de debates sobre taxação
internacional, taxação de super ricos, aquela coisa, né? O que fazer quando o dinheiro acaba, mas a gente ainda quer gastar mais, precisa gastar mais? Vamos fazer um brainstorm aqui, galera. Pode falar o que vier na cabeça, não tenha medo se a ideia for ruim. Esse é o objetivo de um brainstorm. É mais ou menos esse tipo de coisa que vai acontecer. E ao todo, vamos ter 27 delegações que já confirmaram presença na reunião de ministros de finanças e bancos centrais, incluindo ela, secretária de Tesouro Nacional dos Estados Unidos, Janet Yellen, além do ministro da Economia da Argentina, o Luiz Caputo, o ministro da Argentina, que é um dos principais nomes por trás desse plano de dolarização da economia dos hermanos, que a princípio parece ser um plano revolucionário demais, liberal até o talo, e eu confesso para vocês que eu não sei se seria realmente a melhor medida e se eles vão conseguir fazer isso, mas é melhor do que o que estava acontecendo. Só que depois de ser diagnosticado agora com Covid, parece que o Haddad não vai comparecer presencialmente ao evento. Desejo melhoras para ele e que seja um evento bom. Com certeza ele vai participar de forma virtual, de forma online, no âmbito fiscal brasileiro. A arrecadação federal surpreendendo, batendo recorde histórico, dadas as medidas recentes de aumento de tributação, de offshores, fundos exclusivos, tal e coisa. No entanto, a visão é de que essas medidas são insuficientes ainda para que a gente consiga bater a meta fiscal de déficit zero ao final de 2024. Eu acredito que não vai bater. Das duas, uma. Ou a gente vai ter revisão da meta ou mais impostos. Para frente, talvez uma combinação das duas coisas, ou simplesmente não vai bater e vão falar assim, não deu, foi isso, a gente tentou, foi mal, eu fui moleque, eu errei. Apesar de toda essa questão fiscal preocupar, eu acho que ela parece não atrapalhar o suficiente para desconstruir uma visão otimista para as ações e fundos imobiliários, dado o movimento que a gente tem agora sincronizado de queda de juros que a gente vai ver acontecendo muito provavelmente no segundo semestre em Estados Unidos e na zona do euro, nos países da Europa. E agora falando mais de investimentos aqui. A primeira notícia que a gente vai comentar é que o JP Morgan, não é essa não. Primeira notícia aqui, ó. Terra Investimentos recomenda a compra do Bradesco e venda de Santander. A empresa recomendou a utilização da estratégia long and short envolvendo os dois bancos. Na segunda-feira, a Terra Investimentos recomendou uma posição de long and short envolvendo o Bradesco e o Santander. Nesse momento, existe uma distorção entre BBDC4 e SAMB4. O que é long and short? Aqui no Investidor 10 você tem essa explicação. A estratégia long and short é uma estratégia de investimentos onde se investe simultaneamente em dois papéis com alguma relação, sendo um comprado e outro vendido. Ou seja, você aposta na alta de um e na queda do outro. Mas se um subir mais do que o outro, mesmo que os dois subam, você vai perder dinheiro numa ponta, mas na outra ponta que você ganhar mais vai compensar. Quando que você, investidor comum, simples, pessoa física, tem suas coisas para fazer, vai utilizar essa estratégia aqui? Nunca. E seguindo aqui nas notícias, JP Morgan segue recomendando lojas Renner como overweight, que em português significa compra que está barato. Só esse ano a Renner já entrega, para vocês terem uma ideia, uma desvalorização de 11,5%. Se a gente levar em consideração o período de 5 anos, desde a máxima ali já cai bastante, passa dos 57%. Essa recomendação de compra vem mesmo diante de um cenário que a gente sabe que ainda é desafiador para o varejo, que ao que tudo indica, não vai ter um ano muito fácil mesmo, com cortes ali, a gente tem cortes de juros para acontecer, mas a expectativa é de um corte de 20% no lucro por ação, nesse último resultado que a empresa deve divulgar do quarto tri de 2023. Ainda assim, JP Morgan elevou o preço-alvo das ações de R$ 15,50 para R$ 17,00, levando em consideração um custo baixo de capital. JP Morgan também afirma atualmente que as ações de Renner estão com um equilíbrio de risco-retorno favorável, ou seja, estão com a possibilidade de rentabilidade que compensa o risco que você vai correr se comprar ação. Se você concorda com o que o JP Morgan acha, você poderia comprar. Se não, simplesmente siga a sua vida e não faça nada, isso não quer dizer nada para você. Isso sem falar que já existe uma expectativa de melhora de resultados para 2024 no varejo, consumidores numa condição financeira mais saudável, apesar que a Selic ainda esteja alta. E isso dificulta, de certa forma, o acesso a crédito. Mas eu acredito, sim, que Renner pode ser uma boa opção, mas também acredito que a Arezzo, outra empresa
de varejo de vestuário também seja uma boa opção nesse momento. Outro ponto que o JP Morgan levou em consideração foi o valuation da Renner, que está no momento hoje que o P sobre L é de 13 vezes para esse ano e de 11 vezes para 2025 projetado, que é bem abaixo do patamar de 20 vezes o P sobre L que vinha apresentando no passado recente. Todo mundo queria comprar ações da Renner, todo mundo era holder e eu acho que 90% já vendeu, mas estamos falando de um desconto de 25% em relação ao patamar de valuation dos concorrentes globais da empresa, e isso gera uma situação até inusitada, porque no passado, como eu disse, a Renner negociava com prêmio em relação aos concorrentes. Eu gosto de Renner, gosto de Arezzo também, como eu falei, acho que as duas são boas opções mais válidas no varejo, já que são empresas de moda que produzem ali suas coleções, com isso conseguem margens maiores que o varejo cíclico, esse brabo que a gente está acostumado, Americanas, Casas Bahia, Magazine Luiza ali. Eu não entro não, que eu não sei nadar naquele mar. E por falar nela, só nesse mês de fevereiro, né, a Petrobras bateu 6 vezes o seu recorde em valor de mercado, alcançou ali o patamar de 558 bilhões de reais, bem acima do Itaú, que é a segunda maior empresa do país em valor de mercado, um pouco mais de 300 bilhões de reais em valor de mercado. Pra você ter uma ideia, nos últimos 12 meses, a Petrobras ela ganhou aproximadamente 211 bilhões de reais em valor de mercado, uma valorização de mais de 60%. Na sexta-feira, dia 23, as ações Petri 4 encerraram o pregão, sendo cotadas já R$ 41,90, enquanto em fevereiro de 2022 estavam custando por volta de R$ 26,15. E nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui para vocês, Petri 4 está valendo R$ 42,54, porque já subiu 1,53% hoje. Fora o tanto que pagou de dividendos essa empresa aqui, que também acrescenta o retorno, não entra nessa variação, mas pelo amor de Deus, o que pagou de dividendos da Petrobras é absurdo. E por isso que esses motivos explicam essa alta, além da performance do petróleo, né, o preço do barril de petróleo no exterior, por conta dos conflitos no Oriente Médio. Plano de investimentos realizado pela empresa foi menos agressivo do que muita gente estava esperando, né? Se investir demais, fazer um monte de coisa que a Petrobras não sabe fazer, o retorno para o acionista vai diminuir, a rentabilidade da empresa vai ser prejudicada, vão acabar com tudo. Não foi isso que aconteceu, não é isso que está acontecendo. Então, na prática, isso significa menos dinheiro sendo desperdiçado, como aconteceu em outras vezes, e então mais dinheiro distribuído para o acionista na forma de dividendos, e isso segue atraindo cada vez mais o interesse dos investidores, que isso faz o preço subir. Eu gosto também de PetroRecôncavo nesse setor, RECV 3, como uma opção de diversificação, talvez com um pouco mais de potencial, não tem governo no meio, para quem quiser investir no segmento, não quiser ficar só em Petrobras, dá para investir. Tem outras também, claro, PetroRio e outras empresas. E mudando de setor agora para falar de massas e biscoitos, a gente precisa comentar o resultado surpreendente que a M. Dias Branco divulgou em relação ao seu quarto trimestre de 2023. A M. Dias Branco, surpreendendo mesmo, por o quarto trimestre de 2023, ela reportou um lucro líquido de 342 milhões de reais, o que representa uma alta de 2.105,8% em relação ao quarto tri de 2022, quando ela lucrou 15 milhões. Outro ponto positivo para a empresa é que a gestão anunciou um aumento das distribuições trimestrais de JCP, juros sobre capital próprio, para 2024. Além disso, o que aconteceu, papai? O presidente da empresa ele comentou que, mesmo com o ano de 2023 tendo sido muito brabo, muito desafiador, uma variação do preço das commodities, por conta de conflitos e tal, a M. Dias conseguiu se adaptar e sair mais forte dessa crise, desse momento difícil. A margem EBITDA da M. Dias Branco fechou em 13,2% em 2023 e o lucro líquido auferido no ano foi recorde, 889 milhões de reais, 84,5% maior do que em 2022. Mudando de assunto de novo, Bitcoin registrando nova máxima do ano e o melhor preço desde dezembro de 2021. Não sei se você vai ficar esperando aí o Bitcoin bater as máximas de novo, explodir para você investir, depois começar a cair. Você falou que perdeu dinheiro, que Bitcoin é loteria. Pelo amor de Deus, estuda, se quer investir, o bom é quando ainda está barato, ainda está nas mínimas. Depois que está todo mundo falando, aí a hora que você vai querer, você vai se ferrar. Então, abre o olho, dá uma estudada nisso, vê se faz sentido para você, se não faz. E agora sim, 3 ações interessantes aqui para dividendos, nesse momento, pensando no longo prazo, como eu falei. A primeira delas, Engie,
EGI E3, que eu acho uma opção. A Engie nesse momento com P sobre L de 10,03, dividend yield bacana, uma empresa que tem uma boa rentabilidade, o ROI da Engie quase de 40%. Você pega o setor elétrico, é um dos maiores ROIs da Bolsa de Valores, inclusive. Isso aqui é ROI de BB Seguridade, meu amigo, que utiliza a estrutura. Não, a BB Seguridade tem um ROI bem maior, mas é um ROI realmente muito absurdo. Isso justifica o P sobre VP também acima da média do setor, que a gente sabe, né, que ninguém é besta, o mercado não é idiota, mas eu acho uma empresa segura e uma boa opção para dividendos no longo prazo. Por esse preço aqui eu compro, inclusive comprei na semana que passou. Outra empresa que eu acho legal também para dividendos, se a gente for pensar no longo prazo, Klabin. A Klabin é uma empresa de commodities, papel e celulose é o setor que ela atua. Dividend yield, se você olhar, não é aquela coisa toda, mas é uma empresa que gera caixa, é aquele tipo de empresa que você permanece comprando durante as fases ruins do ciclo, e se você faz isso, quando a fase boa vem, o preço sobe, o preço da commodity que eu falo, você pode ganhar muito dinheiro, receber muitos dividendos. Quando a gente olha o ROI, rentabilidade da empresa, também interessante, e o histórico de dividendos da empresa também é bacana. Vem pagando dividendos, de 2014 para cá a gente vê os dividendos sempre crescendo aqui na média. Então, de 36 centavos por ação em 2014 para mais de R$ 1,50 em 2022, R$ 1,35 em 2023, 2024 está no comecinho ainda. É uma empresa que eu acho muito válida. Outra empresa também bacana para dividendos, na minha opinião, nesse momento, Vale que eu comprei hoje, inclusive, antes de gravar esse vídeo. Dividend yield nesse momento de 9,03 segundo o investidor, 10 nos últimos anos, entregando um retorno muito bom para o acionista. Se a gente pegar a cotação ajustada, Vale uma empresa muito eficiente, muito rentável, um ROI legal. PVP, para mim, interessante nesse momento. Você vê que está praticamente em linha com a média histórica. Um retorno sobre o capital investido também legal, acima da média histórica, e o P sobre L de Vale abaixo de 8 vezes. Se você pegar o projetado, talvez menor ainda, e eu não acredito sinceramente que a Vale vá perder os seus fundamentos e que esse setor vá deixar de ser um setor que gera caixa nos próximos 8, 10, 15 anos. Então, até lá, investir na Vale por esse múltiplo, na minha humilde opinião, é interessante. Agora aqui, falando de outras opções que podem fazer mais sentido para ganho de capital. Itaúsa, só para não deixar de falar aqui, Itaúsa e TSA4, eu também acho uma boa opção no longo prazo, falando de dividendos, mas talvez não seja o melhor momento, não seja o melhor preço dela, o atual. Tá? Não dá para saber se vai cair ou não, mas tem outras opções melhores no momento, na minha visão, que a Itaúsa, não que ela não seja boa. Inclusive essas três que eu acabei de falar para vocês aqui. 3 ações agora de crescimento ou com potencial de ganho de capital. A primeira delas que eu vou falar, já até falei, Arezzo, uma empresa que não é de pagar muitos dividendos, como vocês estão vendo, 2,55% de dividend yield, um PVP aqui legal. P sobre L esticado porque é uma empresa de crescimento. Então a Arezzo, ela cresceu bastante de 2014 até 2021, 2022 e de lá para cá ela vem sofrendo muito alta dos juros. Mas é uma empresa que tem força de marca. As marcas da Arezzo são fortes e ela tem um público-alvo de maior poder aquisitivo. Então é uma empresa mais resiliente, tem margens maiores, como eu falei, a margem bruta de 50%. Uma margem líquida aqui acima da média, nesse momento está caindo, né? Está abaixo da média, mas a margem líquida acima de 10% e está crescendo. Crescimento de receita nos últimos 5 anos acima de 23%, crescimento de lucro acima dos 18%. Então é uma empresa de crescimento. Empresas de crescimento vale a pena você pagar um múltiplo maior se você achar que é uma empresa boa. Se você não acha, então dane-se Arezzo para você. Vamos 3 é outra empresa que eu acho de crescimento que está barata na minha opinião, também não mede pagar muitos dividendos ainda, PVP abaixo de 2, mas você olha aqui, ó, de 2021 para cá, né, tudo que está acontecendo nesse cenário macroeconômico, isso é muito prejudicial para a empresa. Só que o que me chama atenção na Vamos, locação de caminhões, de máquinas, é que mesmo nesse cenário ela conseguiu manter um retorno sobre o patrimônio líquido elevado. Você vê que a média dela é 21,77%. De 2021
para cá, ela teve a sua rentabilidade prejudicada, mas mesmo assim está num patamar interessante. Quando esses investimentos começarem a gerar mais retorno, despesas financeiras impactando menos à medida que o juro cai, a rentabilidade da empresa tende a subir de novo, ou voltar para próximo da média ou até acima da média. E é aí que quem investir nesses preços vai botar dinheiro no bolso se isso acontecer. Se não acontecer, não vai. Existe sempre o risco. Nada que eu estou falando aqui é certeza, mas é uma empresa que eu acho interessante. Outra empresa, aqui num bom preço ainda, na minha opinião, EZTEC. Aqui nem tanto crescimento assim, mais para ganho de capital, PVP abaixo de 1. A gente vê que o setor de construção civil deve melhorar esse ano. A confiança no setor de construção civil já dá sinais de que a coisa está melhorando. É uma empresa muito boa. Você vê que ela sofreu, por isso as ações caindo, rentabilidade dela caindo bastante, um ROI hoje de 4,9%. Por quê? ROI é o quê? Lucro líquido sobre o patrimônio líquido. O lucro líquido sofreu bastante, o ROI vai lá para baixo. Então, se a coisa realmente melhora para a empresa e o ROI ele volta para cima da média, para o que estava aqui em 2017, 2015, comprar por esse PVP de 0,81 não me parece má ideia. E agora, 3 fundos imobiliários interessantes, na minha opinião, nesse momento. Talvez aqui você vai sofrer recebendo um dividend yield um pouquinho menor, agora para depois se beneficiar. Vino 11 é um fundo de lajes corporativas, PVP de 0,69, mesmo assim pagando um dividend yield de 9,67%. Lajes corporativas é aquela coisa que eu já falei em outros vídeos. Nesse momento é comprar vacância. Quando essa vacância se recuperar, quando os imóveis recuperarem a sua taxa de ocupação, dividendo subindo, você pode ganhar dinheiro. Se você não quer risco, se você quer ir só no feijão com arroz, você pode deixar, investir em outros fundos imobiliários, deixar para investir nisso daqui depois que os segmentos se recuperar ou não investir nunca mais na sua vida. Fica a seu critério, meu querido amigo. PVBI 11, VBI Prime Properties também. O mesmo segmento, só que aqui sofrendo menos. PVP de 1,03 e por conta disso o dividend yield de 7,66%. É um fundo um pouco mais estruturado, menos arriscado, na minha visão, que o Vino 11, mas também potencial de retorno menor. Não vai ter um retorno muito grande se esses fundos se recuperarem, com certeza. O retorno maior seria em Vino 11. E por último aqui o VGHF 11, que é um hedge fund que, na minha opinião, vem fazendo um bom trabalho de gestão ativa. Você vê que o PVP 1,01, fundo pagando um dividend yield de 13,86% nos últimos 12 meses, bem acima da Selic atual, é preciso deixar claro, mas é um fundo que está cumprindo essa proposta de um hedge fund, de ter uma gestão um pouco mais ativa e de entregar um prêmio ali no retorno para o cotista. Eu acho também uma boa opção para compor uma carteira diversificada em 2024. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal que a gente se vê na próxima. Tamo junto, valeu, papai!